E aí, vamos continuar? No episódio de hoje, a gente vai continuar. Nós vamos. Nós vamos continuar ali no capítulo 6, no finalzinho, onde Jesus fala sobre as palavras de vida eterna. E depois daquele último vídeo, se você não assistiu, volta lá no vídeo anterior, que é Jesus falando que ele é o pão da vida. E que ele explicando, né, que só que ele fala de um jeito que os israelitas não entenderam, né? Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, vive em mim e eu vivo nele. E aí Jesus foi ali explicando que ele é o pão da vida, que ele precisaria morrer, mais ou menos isso. E eles sem entenderem nada, nem os discípulos de Jesus não estavam entendendo. Que dirá a multidão. E aí os seguidores lá, aquela multidão começou a falar assim: o que ele ensina é muito difícil. Se você assistiu o vídeo passado, você vai estar entendendo o que eu tô falando. É muito difícil mesmo. É complicado. Não é fácil, sabe? Não é do dia pra noite que você vai entender o que Jesus está querendo dizer. E aí ele fala: o que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? E aí, Jesus vai lá e pergunta para eles: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o filho do homem subir pro céu, subir na frente de vocês, para onde ele estava antes? Aí ele fala: o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas, mesmo assim, alguns de vocês não creem. E Jesus falou isso porque ele já sabia, desde o começo, quem eram os que iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus sabia de tudo, né? E Jesus continuou: foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a minha pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Porque eles estavam achando as palavras muito difíceis, porque eles estavam entendendo que, sabe, esse homem, o que esse homem tá falando? Não tô entendendo nada. Tá difícil, ele tá brigando, e sabe? Ele tá falando que tem que comer, tem que fazer isso. E aí as pessoas não quiseram dar crédito para Jesus ali e resolveram abandonar. E Jesus vai lá e pergunta assim para os discípulos dele: será que vocês também querem ir embora? Ele pergunta para os 12, né? Aí o Pedro, Simão Pedro, responde: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o santo que Deus enviou. E Jesus fala para ele: fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Essa tradução é pesada, né? No entanto, um de vocês é um traidor. Ele estava falando sobre Judas. Pois Judas foi. Então, Jesus falou para ele, né? Foi Deus que te deu essa revelação. Quando Pedro fala aqui, só tu tens a palavra de vida eterna. E ele tá falando real, né? Ele tá falando muito de verdade. Porque assim, quem que a gente vai seguir, Jesus? Você é o nosso líder, você é o que dá comida pro povo, você é o que faz os milagres, você veio curar. Essa é a nossa palavra de hoje. Eu tava lembrando que toda vez eu falo, né, que a nossa humanidade, ela foi condenada ali no Jardim do Éden, quando Adão pecou. Então todos nós fomos condenados. A primeira condenação que nós fomos condenados foi para a morte. O ser humano não foi feito para morrer. Então, ali no Jardim do Éden, quando o ser humano cai, a queda nos trouxe a morte. Com a morte vem doenças, fraquezas e todas as outras coisas ruins. É só para dar uma lapidada aí, porque toda vez eu falo, nós caímos e o Jesus veio e nos restaurou, nos trouxe. Por quê? Porque Jesus, ele veio acabar com todas, sabe? Acabar com todas as coisas ruins que a humanidade teria. Por exemplo, que a humanidade herdou de Adão, né? Que é principalmente a morte e as enfermidades. Por isso que Jesus nos cura, ele veio e fez tantos milagres de cura, por isso que ele curou as pessoas, porque Deus, ele oferece, ele vai estar sempre se doando, ele vai estar sempre curando. Ele quer que nós vivamos o melhor, sabe? Que nós sejamos o nosso melhor. Então, foi isso que a queda nos trouxe, a morte.
doenças, fraquezas e todas as coisas de ruim. Mas Jesus veio e nos restaurou. Através da morte de Jesus, hoje nós podemos dizer que nós vivemos no Espírito, não mais na carne. Hoje nós podemos dizer que nós somos salvos através de Jesus. Beijão, até a próxima.